Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte. Eu sou o pão da vida eterna, aquilo que eterniza a vida, que alimenta a vida, não só aqui nessa realidade terrena, mas eternamente. E é tão gostoso e tão profundo saber disso, né? Mesmo a pessoa não estando aqui mais, ela continua sendo o alimento que ela sempre foi quando ela estava viva fisicamente. É o pão da vida, que sacia a vida dos que estão aqui e continuam saciando, de uma forma ou de outra, esta vida que deve ser preservada, que deve ser acolhida, que deve ser alimentada. Acolhendo a vocês agora, nesse dia 5, terça-feira, 5 de janeiro. E damos início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Preparemo-nos, irmãos e irmãs, para a reflexão sobre o texto de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens, pessoas, né? Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, esse texto tem um significado muito mais profundo do que uma simples história, uma simples narrativa de um fato, né? E nós sempre batemos nessa tecla, não fiquemos presos à historicidade do texto. Vamos buscar a teologia, o que o texto está nos comunicando, né? Que tipo de evangelização o texto está passando para nós hoje? Que só tem sentido a gente buscar no Evangelho alimento para a vida de hoje. Para a vida de ontem não tem jeito, já passou, né? É para a vida de hoje, e é a vida de hoje que vai determinar a vida do futuro. Então, é o hoje, é o agora, né? Então, vamos ao que esse texto nos comunica, algumas coisas que a gente pode refletir aqui. Jesus teve compaixão daquele povo que o acompanhava, porque eram como ovelhas sem pastor.
Aí está já uma crítica, né, aos pastores de Jerusalém, ou seja, às autoridades religiosas, políticas, né, que não eram suficientes para alimentar todo mundo. E é bom que nós entendamos uma coisa: o Evangelho de Marcos, ele tem duas narrativas de multiplicação de pães. Essa que nós estamos vendo é a primeira delas, aqui no capítulo 6. Depois tem uma outra no capítulo 8, né? E é bom que nós prestemos atenção que essa primeira multiplicação, ela é feita em território de Israel, né? E a outra multiplicação, ela é feita em território pagão, né? E é interessante, né? Porque o 7 aí, significando os 70 povos da época, né? Diz que na outra multiplicação, 4.000 pessoas participaram, né? Então isso é interessante, porque mostra o número da terra. 4 é o número simbolizante da terra. Então é toda a terra. Mas tanto numa narrativa como na outra, o sentido é o mesmo. É Jesus alimentando o povo faminto, né? E aqui, continuando o texto aqui, os discípulos tinham uma outra lógica a respeito dessa alimentação, né? Disseram para Jesus: olha, despede o povo, porque o povo precisa ir comprar comida, comprar alimento. Aí o que Jesus disse para eles? Por que vocês mesmos não dão de comer para eles? Aquilo eles devem ter achado graça, né? Porque a lógica deles era a lógica do dinheiro, e eles não tinham ali comida suficiente. Mas Jesus quis saber o que eles tinham. A gente não deve ficar perguntando, será que o outro tem suficiente? Será que o outro pode comprar? Mas o que eu tenho? Isso que é o mais importante. O que eu tenho aqui? Então, e Jesus, aliás, eles responderam: nós temos 5 pães e 2 peixes. Nós temos, olha aí a simbologia, hein? Alguém não vai pegar isso ao pé da letra e falar assim: em nome de Jesus eu vou pegar ali na padaria uns 5 pães, comprar ali no açougue uns peixes e vou multiplicar em nome dele, que não vai multiplicar não, viu? Não vamos ser insensíveis à, à realidade, não é isso. Aqui, esses 5 pães e 2 peixes, como eu disse, significa o 7, né? O 7 que é a totalidade do povo, mostrando que Jesus tem capacidade de alimentar todas as pessoas, sem passar só pela lógica do dinheiro, né? Não. Fora da lógica do dinheiro, se alimenta a pessoa. Evidentemente que o dinheiro é importante, sim, as coisas materiais, mas elas ajudam a alimentar a vida física. Mas nós não precisamos de alimento só físico, não. Nós precisamos também do alimento espiritual. Nós precisamos alimentar-nos como pessoas. Não adianta ter barriga cheia, ter um tanto de coisa em casa
e não ter paz de espírito, não ter amor, não ter... Enfim, todo mundo sabe de que o mundo precisa hoje. Então, é preciso organizar, né? Se tudo for bem organizado, lógico que vai ter para todo mundo. Então, veja aí. Primeiro, Jesus pergunta o que de alimento eles tinham e depois manda organizar. Jesus pega aquele alimento, eleva aos céus. Olha o que a gente faz na missa, né? A gente repete esse gesto. Jesus pega o pão, lembra da última ceia? Jesus pega o pão, eleva, pronuncia a ação de graças, depois ele distribui às pessoas. E diz o quê? Lá na Eucaristia, lá nas narrações eucarísticas. Ele diz, isto é o meu corpo, né? Isto é o meu sangue, isto é o meu corpo. Ali o que nós estamos celebrando? Celebrando o sacrifício de doação. Jesus se doa à humanidade. E o que Jesus doa? Ele doa amor. Muita gente pode entender isso assim meio superficial e dizer, a mim não doou nada não. Não, ele doa amor. E esse amor que deve ser multiplicado, né? E nós trazendo assim, gente trazendo o texto para hoje, nós podemos dizer também que é tanta gente aí necessitada, né? E tenho certeza para vocês, não é necessitada só de alimento para encher estômago, não, viu? Se for só isso, estaria bem. Não é só isso, não. O que as pessoas precisam hoje, nesse momento? Vamos pegar o momento da pandemia. O que as pessoas precisam? Precisam de amor, precisam de cuidado. Por quê? Porque todo mundo tem carência. E a carência de todos é a carência da vida. Não adianta colocar outras carências fora dessa. A vida, tudo que acontece e que as pessoas têm para se alimentar, etc., é por quê? Porque elas querem viver. E o pão não significa aí apenas um alimento de padaria. Ele é um símbolo que significa tudo aquilo que as pessoas precisam para viverem com dignidade, né? Viverem em abundância. Então, gente, Jesus assume a natureza humana e faz desse humano uma partilha. Olha aí, o que isso comunica para nós? Nós também, a partir do momento que nós falamos que somos cristãos, nós devemos nos inserir nesse contexto da multiplicação. É preciso que cada um se pergunte, como Jesus, aliás, cada um responda a pergunta que Jesus faz e continua fazendo a cada um de nós. O que você tem na vida que pode ser repartido? Será que você acha que só dinheiro basta? Nesse tipo de pandemia aí, mais uma vez eu toco nisso, tem cada coisa que faz a gente pensar, né? Aqui embaixo no prédio tinha um bar que funcionava a noite toda. Só via gente lá bebendo. Eu passava longe daquilo porque isso me irrita, gente. Quando eu vejo essas pessoas abusando da vida, isso me irrita. Não me faz bem. Irresponsáveis, sabe? Que não tem compromisso nem com a sua vida, nem com a vida dos outros. Aí, esses dias tá tudo fechado. A gente sabe que
Não pediu para fechar ainda, mas está tudo fechado, nem precisou. O prefeito não decretou o lockdown ainda, mas eles já fecharam. Esse restaurante fechou, esse bar fechou, esse bar-restaurante fechou. Aí eu perguntei, por quê? Ah, por quê? Porque o dono está infectado de Covid, a mulher já, acho que já morreu até de Covid, agora fecharam. Por quê? É porque viram que tem outras necessidades, além de só ganhar dinheiro. Né, gente? Ah, mas se não ganhar dinheiro, não vive. Eu sei disso. Mas e os cuidados? Já não podia fazer as duas coisas? Cada responsável por um comércio não deveria cuidar, dizer, olha, aqui tem que ser assim, tem que ser assado, olha, não pode, porque senão, como diz o povo, nem tico, nem taco, nem marido tataco. Nem uma coisa, nem outra, e muito menos a outra. Então é preciso ter prudência. Nós devemos ser pessoas alimentadoras da vida e não usar dessa avareza, colocando sempre o dinheiro no centro, achando que é só de pão vive o homem, mas esse pão aí não é o pão de Jesus, é o pão mesmo do dinheiro, do ter coisas, né? Do ter. Pois é, então bastou acontecer na família dele, acho que morreu já a esposa, para que aí fechasse, né? Não precisava ter fechado, era só ter cuidado. Era só ganhar, mas ganhar pouco. Se ganhar muito. Porque às vezes ganhando pouco, a gente está ganhando muito mais do que ganhar um tanto de coisa de uma vez, perder tudo, que perdeu a própria vida. Fica aí essa reflexão para nós, né? Para a gente entender que cada vez que nós participamos da Eucaristia, nós estamos participando do ser de Jesus. Ele que se dá em alimento, que nos alimenta de amor. E o amor nos faz pensar não só em nós, mas dispor daquilo que nós temos para ajudar as pessoas a viverem. Amém. Vamos colocar diante de Deus nosso pensamento, nossas reflexões pessoais. Por todos aqueles que estão passando mais diretamente, mais proximamente dos flagelos dessa pandemia. Especialmente agora, pedir paz aos corações dos familiares, de um amigo meu, que nós fomos criados, educados juntos no mesmo internato, a do Caio Martins, o José Alves, uma pessoa boníssima, faleceu hoje de Covid. Isso mostra, meu irmão, minha irmã, que não é brincadeira não, viu?
está chegando cada vez mais perto da gente. É preciso chamar atenção. Isso está chamando atenção. Não sou eu que estou chamando atenção aqui. É a própria realidade que chama atenção. Vamos nos alimentar de cuidado, de proteção. Não precisamos desse alimento estragado chamado irresponsabilidade. Os noticiários mostraram uma coisa que deixa a gente tão triste, né? Como é que chama isso de juventude? Isso é coisa velha, chamar isso de juventude. Os jovens gritando, nem sei que lugar que é mais, e ainda zombando da pandemia, dizendo: qualquer coisa, me entuba então, me entuba. Como é que é? Fizeram até uma brincadeira diabólica lá. Como é que é? Se a Covid me pegar, me entuba. Se a Covid me pegar, me entuba. Gente, oh meu Deus. Será que o mundo precisa de gente assim? Esse tipo de mentalidade ajuda, alimenta. Será que não tem um pouquinho de consciência para saber que tem pessoas idosas em casa, tem mãe, tem pai, tem avô? A pessoa não pensa em si mesma, não pensa nos outros. Não tem essa capacidade da partilha. A gente precisa sair, claro, nós precisamos sair. Daqui a pouco eu vou ter que pegar um resultado de exame e eu tenho que ir lá. Mas coloca a máscara, usa o álcool gel, evite aglomeração. Se tiver uma fila com gente em cima da outra, porque ninguém está ligando para isso. Se tiver uma fila com gente em cima da outra, peça, seja mal educado, não tem problema não. Peça a pessoa: por favor, fulano, não fique perto de mim. Vamos manter distanciamento. Todo mundo está fazendo isso, também vou fazer. Não. Ajude-nos, Senhor, a partilhar. Ajude-nos a alimentar a vida das pessoas e não matá-las. Isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.